Bem-vindos outra vez ao nosso canal do YouTube. Eu gostaria de fazer um prato delicioso, uma receita fácil, tipicamente portuguesa e que no Brasil se convencionou fazer em momentos especiais, em comemorações especiais, nas festas natalinas, nas festas de final de ano. Bacalhau na nata, que é o nome que se diz lá em Portugal e que nada mais é do que bacalhau com creme de leite. Bem, vamos agora aos ingredientes. O bacalhau, postas de bacalhau, que eu prefiro comprar já dessalado, sem sal. Cebola cortada em rodelas, não muito finas. Batata inglesa também cortada em rodelas. E aí nós temos creme de leite, leite, azeite, pimenta, noz moscada e louro, que são os ingredientes, as especiarias que vão ser usadas para temperar, sal a gosto, queijo parmesão e azeitona preta. Nós vamos agora ao fogão ensinar para vocês passo a passo passo é fazer uma fervura das postas de bacalhau no leite, um cozimento prévio. Lembrando para vocês que não há necessidade de se preocupar com os ingredientes e as quantidades, porque eu vou colocar na descrição do vídeo como de costume. No segundo passo, nós vamos numa frigideira relativamente grande. Por que numa frigideira grande ou numa panela maior? Porque aqui nós vamos agregar todos os ingredientes. Refogar a cebola. E vai deixando refogar até ficar transparente. Aqui, para agregar sabor, eu já vou colocar 2 folhinhas de louro. Terceiro passo, em outra frigideira mais funda, com azeite, tá certo? Nós vamos colocar a batata inglesa. Batata inglesa cortada em rodelinhas, explicando para vocês que aqui tem que ser uma quantidade de azeite que dê para cobrir a batata, porque nós não vamos fritar essa batata, porque nós vamos cozinhar essa batata em fogo baixo. Deixei um pouco aqui a cebola. Dizer para vocês que sempre que nós fazemos bacalhau, lembramos de Portugal, né? E eu queria dizer para vocês que alguns dos espectadores, né, do nosso canal do YouTube podem até já saber dessa curiosidade, mas outras pessoas não. Não existe o peixe bacalhau. Se alguma pessoa disser para vocês, eu já pesquei bacalhau no mar lusitano de Portugal, pode dizer que é mentira de pescador, é história de pescador. Por quê? Porque não existe o peixe bacalhau. Bacalhau nada mais é do que um processo de secagem e de salga de algumas espécies de peixes específicos, que sequer tem nos mares de Portugal. A história do bacalhau está diretamente associada com as navegações, as grandes navegações. Quem primeiro começou a utilizar o processo de secar os peixes foram os vikings. Os vikings eram povos que viviam na região da Escandinávia, que são aqueles países ali, Noruega, Dinamarca e Suécia, e já no século IX, século X, os vikings utilizavam, aliás, do século VIII ao século XI, como eles passavam muito tempo no mar, em alto mar, para as conquistas, para as expansões comerciais, etc., eles precisavam, portanto, de um alimento que resistisse ao tempo, mais tempo. E aí foi quando eles inventaram esse processo de secagem do bacalhau. Ou seja, inicialmente não tinha sal. E o que é que tem a ver o bacalhau com Portugal? É porque, exatamente no período das grandes navegações portuguesas, lá do século XV ao século XVI, os portugueses se apropriaram dessa tecnologia vinda lá dos vikings e
a partir da orientação dos povos bascos, que viviam ali no mesmo período entre a França e a Espanha, agregaram sal ao bacalhau. Portugal conseguiu expandir os seus domínios nas grandes navegações dos séculos 14, 15 e 16. Então, os portugueses agregaram, portanto, sal. Mas, repito, não existe o peixe bacalhau. Existe basicamente 4 espécies de peixes que são apropriadas para fazer o bacalhau. O mais tradicional deles e o mais caro é o gadus, né? Que vem exatamente da Noruega, é o mais caro, né? Mais ancho, como diz lá na Espanha. E tem também o saitre, o zarbo e o ling. São praticamente esses que são comercializados no mundo inteiro. Detalhe para vocês, o Brasil é considerado um dos maiores consumidores de bacalhau do mundo. O Brasil consome anualmente cerca de 20 a 30% do bacalhau produzido na Noruega, por exemplo. E também os que vêm de Portugal. Bem, uma vez que o bacalhau cozinhou no leite, nós vamos retirar, deixar esfriar, retirar a pele, retirar as espinhas e desfiar em lascas grandes. Não precisa ser desfiado em pedaços pequenos, tá bom? Então, retira o bacalhau, tá, o leite, deixa esfriar para fazer esse segundo processo. Como eu falei para vocês, a receita é uma receita simples, mas ela se torna somente trabalhosa por conta dos cuidados que se deve ter. Por exemplo, nesse caso, a batata tem que se ter cuidado, ficar constantemente mexendo, né, porque ela não pode fritar. Ela não é para ficar batata frita. Ela tem que cozinhar no azeite. Né? E você vai vendo que quando ela começa a cozinhar, ela começa a se despedaçar. E você vai ajudando com a colher. Bem, uma vez que você desfiou em pedaços grandes o bacalhau que foi fervido e cozido no leite, aqui você vai colocar junto, mistura levemente e aqui nós vamos polvilhar um pouco de farinha de trigo. Não precisa ser muita, senão o caldo fica muito grosso. Polvilhar um pouquinho de farinha de trigo. E vamos agregar parte do leite que nós utilizamos para cozinhar o bacalhau. Eu coloco com uma peneira, porque de repente ficou pedacinhos do bacalhau aqui dentro, espinha, alguma coisa, e você evita que passe para o caldo. E agora você vai mexer para dar consistência. Veja que até agora eu não coloquei sal, porque geralmente o bacalhau já é salgado, né? Mesmo que você já compre ele dessalado, que é sem sal, ele já tem seu sal natural do processo de feitura do bacalhau, né? Então no final é que você ajusta. Nós vamos agora agregar os nossos temperos. Além da folha de louro que já teve no início, que dá um saborzinho especial, nós vamos colocar pimenta do reino, e aí há aquela ideia de quanto baste, né? Ou seja, ao gosto de quem vai fazer ou de quem vai comer o bacalhau, né? Ou mais ou menos. E vamos agregar também noz moscada. Eu não gosto de comprar a noz moscada já triturada em pó. Eu prefiro comprar o grão e triturar na hora que vou usar. Depois que você percebe que o caldo engrossou, né? Aí você vem agregar a batatinha. Tanto faz você agregar a este caldo, como forrar o pirex ou a travessa que você vai usar para gratinar. Eu vou fazer diferente hoje, não vou misturar. Eu vou usar a batatinha como cama, né, como primeira camada na travessa que vai ao forno para gratinar. Bem, agora nós vamos finalizar o prato para ir para o forno. Eu estou fazendo uma caminha com a batata. Sobre a caminha de batatinha, nós vamos colocar o bacalhau. Bem, agora nós vamos decorar um pouquinho com azeitona preta, que também é um detalhe, né?
Tem gente que não gosta de colocar azeitona preta. Agora vamos colocar o creme de leite. Encher um pouco para ele se distribuir por todo o pirex, né? Colocar o queijo. Queijo parmesão não é aquele de saquinho, não. É um queijo parmesão de boa qualidade, né? Chegamos ao final da nossa receita de hoje. Vamos agora provar o bacalhau na nata, no creme de leite. Eu vou agregar um pouquinho de azeite, seleção especial, de uma azeitona especial Picual, da região de Jaén, da Espanha. Foi um presente da minha amiga Tina. Esse é um dos azeites vencedores, dos melhores azeites da Espanha. Muito bom, delicioso. Provar agora um pouquinho de vinho. Quero agradecer de forma muito especial às pessoas que já se inscreveram no canal e estão me seguindo, e dizer que quem ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho das notificações, divulgue este canal e mande sugestões. Muito obrigado mais uma vez. Sigam Flávio Romero nas trilhas gastronômicas. Abraço!